Veja, começando aqui já nossa parte da nossa mensagem, existem situações na vida, irmão, que poderiam ser evitadas. Existem situações na vida que nós poderíamos evitar. Percas, algumas lágrimas, alguns problemas que poderiam ser evitados. Mas por não darmos ouvidos à voz de Deus, a pessoa acaba, vivendo aí uma vida cheia de problemas, chorando. Mas Deus tinha avisado, Deus tinha dado uma palavra para ela, mas ela não deu ouvidos. Então existem problemas na vida e situações que podem ser evitadas. Eu quero que você preste muita atenção nessa mensagem, porque Deus falou comigo. Eu vou usar aqui duas situações. Eu quero falar de dois homens aqui da Bíblia, dois grandes homens que foram exemplos para nós aqui. Um foi o Davi e o outro foi o Pedro. Primeiro eu quero falar aqui sobre o Davi. Em Salmos 51, versículo 12, o salmista ele faz uma oração. Abra sua Bíblia aí, Salmos de número 51. O versículo é o de número 12. Salmos 51. Versículo de número 12. Todos acharam? Tem no telão. Veja o que a Bíblia diz aqui, ó. Torna a dar-me alegria da tua salvação, e sustém-me com o espírito voluntário. Primeiro eu quero que você entenda aqui, preste bem atenção nisso aqui. Quem é que está fazendo essa oração aqui? Davi. Você vê que ele tinha perdido a alegria da salvação. Eu vi aqui, fiz aqui algumas anotações. Uma pessoa, quando ela é salva, o que ela mais gosta de fazer? Qual é a alegria dela? Vocês sabem? O que a pessoa, quando ela é salva, ela aceitou Jesus, ela vem para a igreja, ela aceita Jesus, ela é batizada nas águas, o que ela gosta de fazer? Está na igreja. Ela quer servir a Deus. Primeira coisa, quando ela conhece Jesus, ela fala: eu quero servir. Pastor, tem alguma coisa para fazer aí na igreja? E geralmente é sempre assim. Eu quero fazer alguma coisa na igreja, eu quero servir, eu quero estar na igreja, eu quero estar no meio dos irmãos, eu quero aprender mais da palavra. Ela compra uma Bíblia, ela procura saber como é que faz para orar, ela procura saber, a louvar. Isso, é importante até anotar isso aqui também. Ela quer louvar a Deus, então ela acha tudo aquilo bacana, então porque é a alegria da salvação. E o que o salmista falou? Estou perdendo isso. Ele perdeu a alegria de estar na casa de Deus. Outrora ele se alegrava quando alguém chamava ele para vir à igreja. Hoje não. Hoje a pessoa diz: não, é cansativo, não, é distante, e começa a colocar desculpa em tudo, mas porque está perdendo a alegria. Mas a perca da alegria não foi por acaso. Aqui você está vendo essa primeira parte do salmista. Daqui a pouco eu vou mostrar de onde surgiu a queda dele. A gente sabe que o Davi pecou. Mas até ele cair em pecado, houve algumas falhas, porque a pessoa não cai no pecado de uma hora para outra, irmão. Uma pessoa não abandona Jesus de uma hora para outra. E lembrando, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era um servo de Deus. E aí eu quero mostrar para você também, aqui você vê qual a oração de Davi: Senhor, traz de volta a alegria da salvação, a alegria de te servir, a alegria de estar na tua casa, a alegria de te louvar. A alegria de orar, a alegria de buscar. E tem pessoas perdendo isso, irmão. Eu não posso perder isso. Você tem que pedir: Deus, traz de volta a alegria de estar no culto. Às vezes, irmão, é triste, a gente vê pessoas, irmão, me desculpe, que ela troca um culto para assistir um jogo de futebol, irmão. Isso é o cúmulo. É o cúmulo você deixar de ir um dia no culto para assistir um jogo de futebol. A Copa do Mundo vai acabar, daqui a pouco acaba. E às vezes não vai nem valer a pena. Tem pessoas que falam: poxa, perdi tempo assistindo isso aí, e deixa de vir à igreja. É triste você ver o amor das pessoas. Não, mas não tem problema. Às vezes tem pessoas: não tem problema, isso aí não tem, porque geralmente isso aí já é os sintomas de uma queda, irmão.
É sintoma de uma queda. A pessoa começa a aceitar coisas que ela não aceitava antes. Jamais ela iria deixar de estar na igreja, está perdendo a alegria da salvação. Eu falava aqui, irmãos, nessa semana eu estava pensando, falei, meu Deus, estava falando com alguns obreiros aqui, que foram ali no escritório falar comigo, falei, como é que pode, irmão, uma pessoa deixar de vir na Santa Ceia? Mas é de chorar. É de chorar. Você vê a falta de temor de uma pessoa que não vem na Santa Ceia. Irmão, independente de qualquer coisa, independente se você está doente, independente se você está viajando, independente de qualquer coisa, não deu para você vir, procura equipe. Você vai deixar de participar da Santa Ceia. Você não faz nada, e a pessoa passa como se fosse normal. Ela está perdendo a alegria da salvação, irmão. Ela está perdendo a alegria. Para ela, Jesus, mas para tá tudo bem, não, Jesus, eu amo Jesus. Ama Jesus e não participa de uma Santa Ceia. Ama Jesus, não tem prazer em louvar a Deus. Enquanto todo mundo está louvando, sempre quando eu estou louvando a Deus aqui, eu procuro nem olhar diante de Deus, não olho nem para a igreja. Eu fico aqui no altar, aqui, ainda às vezes até tropeço aqui, sabe, porque eu não quero olhar, às vezes tem pessoas que o pastor está louvando, o grupo de louvor está louvando, ela está lá. Irmãos que um dia louvou, irmãos que um dia tocou aqui, toca violão, canta, está aí sentado aí, e depois ainda vai querer pegar o violão para louvar. Peraí, o louvor já não toca mais, a palavra já não toca mais, a pessoa está perdendo o que não era para perder, a alegria da salvação. Olha o que diz aqui, veja, nós estamos falando do Davi, vamos falar um pouquinho do Pedro? Olha o que aconteceu com Pedro aqui, em Lucas capítulo 22, versículo 62. Lucas 22, o versículo é o 62. Lucas capítulo 22, o versículo é o 62. Estava aqui até confirmando aqui, só para vocês verem, não precisa ir para lá, nem precisa colocar no telão não, mas o Salmo 122, sabe o que ele diz? O salmista, é o Salmo de Davi, ele diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele perdeu a alegria, irmão, de estar na casa de Deus. Perde a alegria de orar. Perde a alegria de servir. Aqui o Pedro, a Bíblia diz aqui no versículo 62, diz assim, e saindo Pedro para fora, chorou o quê? Amargamente. Tem choros que poderia ser evitado. E esse aqui era um. A Bíblia diz aqui que o Pedro, ele nega Jesus, irmãos. Aquele que diz, eu nunca vou negar Jesus. Eu faltar numa Santa Ceia, nunca. Já faltou várias. Eu nunca vou deixar minha igreja. Na primeira oportunidade a pessoa deixa. A Bíblia diz que o Pedro, ele chorou amargamente. Isso aqui é um choro de dor, irmão. Um choro de arrependimento, um choro, sabe, de, poxa, eu fiz besteira, irmão. Eu fiz besteira, não era para ter feito isso, irmão. Por quê? Por que eu neguei meu Senhor? Por que eu troquei meu Senhor? Só que lembra, veja, o que eu quero passar para você aqui, sabe o que eu quero passar para você? Que uma queda, ela não acontece de uma hora para outra. A queda vai vindo, você vai vendo que vai começar a ter algumas falhas, e você pega essa palavra hoje, veja se você se encaixa, porque a palavra, ela tem que te confrontar. Se você vai numa igreja que a palavra não te confronta ali, você tem que sair dali. Você tem que sair. A palavra, ela vai te confrontar, ela vai mostrar para você onde você está errando, onde você tem que melhorar.
Não é só bênção não, a porta vai se abrir, você vai prosperar, Deus vai derramar para, não é só isso não. Você tem que se arrepender, colocar a sua casa em ordem, buscar Deus verdadeiramente. Então você tem que analisar onde você está caindo. Pega alguns pontos agora que eu vou trazer para você hoje. Você tem que se analisar. Será que você tem que pegar essa palavra e se encaixar? Será que essa palavra está se encaixando comigo aqui? Que eu peguei essa palavra aqui para mim hoje. E antes de chegar para você, a palavra veio para mim. Quando é que o Davi começou a cair, pastor? Em 1 Samuel capítulo 11. Coloca para mim 1 Samuel capítulo 11. 2 Samuel capítulo 11, o versículo é o 1, vamos ver aqui, vou ler com você do 1 ao 5, 1 Samuel, quando é que o Davi começou a cair? Diz assim, 2 Samuel, capítulo 11, o versículo é 1, diz assim: e aconteceu que, tendo decorrido o ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e os seus servos com ele, e todo Israel, para que o destruísse os filhos de Amon, e cercaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. Versículo 3. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Betseba, filha de Eliã, a mulher de Urias o Eteu? Versículo 4. Então enviou Davi mensageiros e mandou trazer, e entrando ela, ele deitou-se com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundícia. Então voltou ela para a sua o quê? O que o Davi fez aqui? Adulterou. Ele caiu. E ele caiu sabendo que era errado. Não foi inocência não, ele sabia que aquela mulher era casada. Pastor, mas aonde começou a queda de Davi? Que eu vou mostrar para você onde começou a queda do Davi e a queda do Pedro. Eu separei aqui alguns pontos, como eu falei, você tem que pegar e você tem que se analisar. Será que você não está fazendo nada disso? Será que eu não estou fazendo nada disso que ele começou a fazer? Primeiro ponto, a Bíblia diz que, lá no versículo 1, era tempo dos reis estar na guerra. O Davi era o quê? Rei. E era para ele estar onde? Na guerra. Mas o que ele faz agora? Ele pede para outro ir no lugar dele. A queda começa, sabe quando? Quando a pessoa começa a transferir responsabilidades. Anote isso aí, transferência de responsabilidades. A pessoa começa a transferir algo que era para ela fazer para outro. Ela está transferindo responsabilidades. Cuidado, irmão. Às vezes está lá, eu tenho uma responsabilidade de ser pai, eu tenho que ser pai dos meus filhos, eu não vou transferir responsabilidades. Você mãe, você tem que ser mãe, você não tem que transferir responsabilidade para a avó. Você tem que fazer a sua parte. Está aqui eu como pastor da igreja, eu tenho a responsabilidade de estar aqui, pregar. Às vezes tem pastores que está me assistindo agora, que ele fica transferindo as responsabilidades. Os cultos que é para ele fazer, ele fica dando para outro. Às vezes é o obreiro, ele não vai, ele transfere a responsabilidade. Eu não vou, mas o outro faz do meu lugar. Isso é forte, sinal de queda. Eu começo a transferir responsabilidades. Aqui começou a queda dele. A transferência de responsabilidade. Aquilo que era para mim fazer, eu estou deixando os outros fazer. Aquilo que Deus me chamou para fazer, é uma obrigação minha fazer, foi algo que Deus confiou em minhas mãos, eu estou passando para outro. Cuidado. Aqui você já vê o primeiro ponto, ele começou a cair aqui. Segundo ponto, a gente vê no versículo de número 2. O que diz aqui? E aconteceu que a hora da tarde, que Davi se levantou do quê? O que o Davi estava fazendo? Dormindo. Ele estava dormindo. Enquanto o povo dele estava em guerra, o Davi estava o quê? Dormindo. Descansando. É errado você dormir? É errado descansar? Mas tudo tem o seu tempo determinado, irmão. Tem um tempo de oração, tem um tempo que você tem que estar na igreja.
Quarta-feira, irmãos, é batalha pela família aqui. Tem gente que a casa dela está destruída, ela está em guerra em casa, e ela está em casa descansando. Sua família vai se acabar. Vai se acabar. O filho está desviado. Outra hora você trazia seu filho. Cadê seu filho? Outro dia eu perguntei, cadê seu filho? Você que tem filho aqui, cadê? Onde está seu filho? Aonde estão os seus filhos? Cadê sua família? Cadê o marido? Cadê a esposa? Cadê? E a pessoa não vem. Ela não vem para a batalha. E às vezes ela tem condições de estar aqui. Eu estou falando com pessoas que têm condições, mas ela não se levanta. Ela está descansando. Não é porque eu trabalhei o dia todo, sabe? Pastor, eu estou cansado. Opa, peraí. Jesus, até mesmo no momento que ele estava cansado, a Bíblia diz que Jesus não tinha tempo, às vezes, nem de comer direito, para pregar a palavra, para fazer a obra do Senhor. Às vezes você está descansando enquanto sua família está sendo destruída, a casa está sendo destruída, está tudo sendo destruído. Às vezes o familiar doente, às vezes a pessoa está ali, eu não vou lutar pela minha casa, não luta, está descansando. Aqui já tem, já veja, mas o sintoma, não, só tem tempo agora para descansar, está caindo. Lembre-se do choro amargo, irmão. Perdeu a alegria da salvação. Em Eclesiastes capítulo 3, não precisa ir para lá não, eles vão colocar no telão, leia para mim, coloca para mim no telão, versículo 1, fazendo favor, Eclesiastes 3:1, tudo tem o seu tempo determinado, irmão. Tem um tempo para descansar. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. E às vezes a pessoa está descansando. Arruma desculpa para tudo, irmão. Tem pessoas que arrumam desculpa para tudo. Eu quero ver o dia, irmão, o dia do grande juízo. Na hora que Jesus chegar e falar, não te conheço. Mas Senhor, não vai ter desculpa lá não, irmão. Lá não vai ter desculpa, aparta-te de mim porque eu não te conheço. Mas eu expulsei demônios. Eu curei enfermos, eu fiz a tua obra, Senhor. Aparta-te de mim porque eu não te conheço. Você fez o que lhe apraz, o que te estava te satisfazendo para você. Porque é diferente você servir a Deus para você ou você servir a Deus para Ele. Eu não sirvo a Deus para mim, eu sirvo a Deus para Ele, para Deus, amém? Fazer a vontade dEle, não fazer a minha vontade. Mas tem pessoas hoje que só quer fazer a vontade dela, só dela. Aqui já tem outro ponto, então você vê, ele está descansando. Não é errado você descansar, mas tem o tempo para descansar. Vai ter um tempo que Deus vai te chamar para a oração da madrugada. Mas vou dormir pouco. Mas é melhor você dormir pouco, estar vigilante orando, do que você ver sua casa se destruindo. Deus me chamou para oração, eu sei a hora que Deus me chamou para oração. Aí tem outro ponto, no versículo 2 também, lá de 1 Samuel, coloca para mim, 2 Samuel, capítulo 11, então o que aconteceu? Que a hora da tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. O que o Davi estava fazendo? Passeando. Tem gente que só tem tempo para passear agora, irmão. Só passear agora. Não, é errado passear? Meu irmão, separe um dia assim, pega a sua família, vá passear, passa o dia com a sua família. Não é para passar o dia no celular não, porque tem gente que fala, vou ficar com a minha família e fica no celular. Fica lá, sabe, fazendo as coisas, aí fica pensando em coisa do trabalho. Não, vamos ficar com a família. Aí daqui a pouco está pensando, não, trabalho, isso aqui, está atendendo gente do trabalho. Não, você desliga tudo, fala, não, aqui eu vou ficar com a minha família. Mas tem o tempo de você estar na guerra, e tem o tempo de você passear. Agora tem gente, sabe, que Deus abençoou, ela só pensa em passear. Você procura, cadê a pessoa? Está passeando. Não vem mais para a igreja, não é que agora ela está com a família, vive passeando. Eu já vi casos, irmão, vários casos na igreja. A pessoa pede um filho para Deus, Deus dá um filho para ela, daqui a pouco eu vejo a pessoa não vem mais para a igreja. Sumiu. Eu tenho irmãos aqui assim, que sumiu, irmão, sumiu. Deus operou milagres na vida da pessoa, sumiu. Cadê a pessoa? Desapareceu. Será que agora só tem tempo de passear? Mas logo mais volta. Pode ter certeza que na hora que o bicho pegar, a situação ficar preta, o negócio ficar estreito, ela vai voltar. Vai voltar, porque não adianta, sabe, depois eu vou falar sobre isso, só ficar assistindo o culto pelo YouTube. Assista aí até o final, viu? Não sai não. Fique aí, que eu vou explicar até essa situação também.
Então aqui você já vê mais uma falha, tá ali, ele está caindo. O que ele está fazendo agora? Só vive passeando, não tem mais tempo para servir, não tem mais tempo para orar, não tem mais tempo para buscar. E aí agora, o que ele diz? E viu do terraço uma mulher que estava se lavando. E era esta mulher muito formosa, o que? À vista. Aonde você está colocando seus olhos? Ninguém está vendo. Diga assim, Deus está vendo. Está caindo. Deus está vendo tudo. Quando você está no celular, essa madrugada Deus viu você lá no celular. Deus viu o que você estava fazendo com essa mão e também com essa mão. Deixa eu falar para você, tá? Deus viu essa mão e essa daqui. Uma mão no celular, você sabe, né? Sabe por quê? Os olhos. Ao invés de estar lendo a palavra, buscando a Deus, está olhando o que não deve no celular, na televisão. Ninguém está vendo, Deus está vendo. Você está caindo. Está perdendo a alegria da salvação, vai perder o seu reinado. A Bíblia diz que ele começou a colocar os olhos onde não devia. Colocou os olhos na mulher dos outros. Tem pessoas colocando os olhos onde não deve. Os meus olhos têm que estar naquilo que Deus me deu. Eu não vou colocar os olhos no que não é dos outros. Não vou desejar o que é dos outros. Não vou desejar bens material dos outros. Nós pastores, eu não tenho que desejar a igreja dos outros. Eu não tenho que desejar a igreja de ninguém. Às vezes tem isso no meio de pastores, me desculpe dizer aqui, mas às vezes tem pastor me assistindo, está desejando a igreja. Se eu estivesse naquela igreja, vai cuidar da tua igreja, meu irmão, vai cuidar do teu povo, cuida das ovelhas que Deus te deu, meu irmão. Para com isso, isso é adultério. Às vezes até na igreja, você está aqui na igreja, está com o olho em outra igreja. Peraí, você é da graça, não é? Eu sou da graça, irmão, fui chamado para a graça, está aqui, Deus me chamou. Até o dia que o missionário tiver uma direção, pastor Jaime, pastor Paulo Sabino, mas estou aqui para servir. Coloca os olhos no que não é seu. Está caindo, irmão, está desejando o que não é seu. Cuidado, irmão. Está vindo a queda, e logo em seguida, o que aconteceu com o Davi? Ele caiu. Ele caiu, manda chamar a mulher lá, fala para ela vir aqui, tomar um cafezinho comigo, para estudar, se fosse no dia de hoje, estudar a Bíblia. Está repreendido, irmão. Mulher casada, vai ficar de conversa com mulher casada, irmão. Vai ficar de conversa com homem casado, está caindo, irmão. Tem gente aí de conversa, às vezes você é casado, me desculpe, irmão, ser direto aqui, cria vergonha na cara. O cara é casado, tem que respeitar a mulher. Então você vê aqui alguns pontos aqui que deu a queda do Davi. Primeiro eu coloquei aqui, você viu, ele começou a transferir responsabilidade. Segundo ponto, ele foi descansar, não era tempo de descansar. Terceiro ponto aqui que eu coloquei aqui, ele foi passear, não era tempo de passear não é errado passear, mas está passeando. E o quarto ponto aqui que deu a queda dele, foi ali os olhos. Cuidado, está olhando para onde não é para olhar, desejando o que não é para desejar, está caindo, daqui a pouco vai estar olhando, Senhor, traz de volta, está perdendo a alegria, já não tem mais prazer de estar na igreja. Mas vamos ver, e o Pedro? Por que o Pedro, pastor, chorou amargamente? Aonde que o Pedro começou a cair? Vamos ver aqui rapidinho, Lucas capítulo 22, o versículo é o 31, Lucas capítulo 22, o versículo é o de número 31. Vamos ver agora o Pedro. O que aconteceu com Pedro? Pedrão disse que não ia abandonar Jesus, homem duro. E não era qualquer um que estava chorando não, viu? Quando ele chorou amargamente, era o discípulo mais durão de Jesus, viu? Se fosse o João, né, que estava ali, sabe, colocando ali a cabeça no peito, se inclinando a cabeça no peito de Jesus, que era ali o discípulo amoroso, mas não era o Pedro. Vamos ver, aonde que o Pedro começa a cair? Aonde começou a queda do Pedro? Vamos lá, lembra que eu falei para você, vai analisando sua vida. Será que você não está transferindo responsabilidade para os outros? Ah, eu não vou, o outro faz. Está caindo. Está descansando demais. Ah, não, as coisas de Deus agora estão te cansando. É tempo de você estar ali na guerra, está descansando. Ou só tem tempo agora para passear. Aí está outro ponto, né? Está ali, ó. Começa a colocar os olhos onde não deve. Vamos ver aqui o Pedro. Lucas capítulo 22, versículo do 31 ao 34. O que diz aqui, ó? E disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo.
Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma o seu irmão, os teus irmãos. E ele lhes disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão. E até o quê? A morte. Não vou abandonar o Senhor, não. Não deixa o Senhor por nada. Versículo pula para o seguinte, diz assim, 34. E ele disse, é que ele parou aqui não, coisa. Vai, continua aí o 34. Não tem não? 34. Parou, isso, obrigado. Mas ele diz: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negue que me conheces. Aqui começou a queda do Pedro. Pelo menos o que Deus falou ao meu coração. Se você pegar aqui, lá em Marcos capítulo 14, no versículo 27 em diante, eu vou ler com você, vamos ler. Olha aqui, diz assim: e disse-lhe Jesus: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, todos, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas o quê? Dispersarão. Versículo 28, mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galileia. E disse-lhes Pedro: ainda que todos se escandalizem, nunca porém o quê? Eu. Olha o versículo de número 30, põe o 30 aí. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mas ele disse, com mais veemência, olha lá, Jesus estava falando com ele, e ele ainda retrucando: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum o quê? Te negarei. E da mesma maneira diziam todos também. Pastor, onde começou aqui a queda do Pedro? Ele se achava o mais importante de todos. Ele se achava melhor do que todos. Você viu o que ele falou aqui? Ainda que todos te abandonem. O que ele diz? Eu não. Então ele se achava melhor do que todo mundo. Cuidado, irmão, tem pessoas que se acham melhor do que todo mundo. Ela se acha mais espiritual, ela se acha melhor do que todos. Sabe, só porque aconteceu algo, ou porque ela cresceu, ou porque ela está em uma posição, ela se acha melhor, ela se acha superior, ela deixa o orgulho tomar conta dela. E o Pedro fala: não, Senhor, eu não vou te abandonar não, eu vou até a prisão com o Senhor, eu vou até a morte, eu não abandono o Senhor por nada, nada nessa vida vai me fazer abandonar o Senhor. Tem pessoas, qualquer coisa, ela vai: eu vou sair da igreja. Eu não gostei do jeito que me trataram, eu vou para outro lugar. Me desculpe, irmão. Tem pessoas assim. Qualquer coisinha, ela está abandonando Jesus. Não é que tem outros lugares melhores. Não, não é assim não. Eu tenho que ficar onde Deus me colocou. Independente das lutas, independente se tem outro lugar que aparentemente seja melhor, eu tenho que ficar onde Deus me colocou. Então eu tenho que parar com isso. Eu nunca vou abandonar Jesus. Na primeira oportunidade ele abandonou. Mas você vê que aqui começou a queda dele. Ele se achava superior, ele se achava melhor do que todos. Ele se achava o bonzão. Todo mundo para ele era inferior a ele. Não, Senhor, todos vão te abandonar. Eu não, eu vou ficar aqui. Eu vou estar junto com o Senhor. Aqui já se deu a queda, o orgulho, a soberba, sabe, ali a altivez. Aí aqui você vê, vamos ver aqui Marcos capítulo 9. Marcos não, coloca Lucas, adianta para mim, Lucas capítulo 22, versículo 39. Segundo ponto aqui, você viu que o primeiro ponto do Pedro, ele se achava melhor do que todos, se achava superior. Aqui começou a queda dele. Jesus falou: Pedro, Pedro, Satanás pediu para te cirandar, mas eu roguei por ti. Não, Senhor, pode ficar tranquilo, Senhor, eu posso aqui, ó, eu vou com o Senhor até o fim. Ah, Pedro, vai. Olha o que diz o 39. E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelho, orava. E dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente.
e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Versículo de número 45. E levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos, e achou o quê? Dormindo do quê? De tristeza. Coloca para mim o 30 e o 46. E disse: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis, o que, igreja? Em tentação. Veja, o que eles estavam fazendo aqui? Dormindo. Mas veja, já não tinha mais vontade de orar. Perdeu a vontade de orar? Mas quem é aqui que está falando aqui? Os discípulos? Aqui estava o Pedro no meio. Um dos três aqui era o Pedro. Jesus volta agora e encontra ele dormindo, de tristeza. Mas outrora, se você pegar no capítulo 9 de Marcos, no versículo 2, do 2 ao 15, a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele leva ali 3 dos seus discípulos, e um deles era o Pedro. Olha o que diz aqui, ó, eles colocaram: e 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, e os levou a sós em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e as suas vestes tornaram-se resplandecentes em extremo, brancas como a neve, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra as poderia branquear. E apareceu-lhes Elias e Moisés falando com Jesus. E Pedro, e quem, igreja? Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: mestre, bom é que estejamos aqui, façamos 3 cabanas, para ti e para Moisés, e outra para quem? Vamos ficar aqui, Senhor. Bom é estar aqui. Agora que você vê a diferença, aqui ele tinha prazer. Tem pessoas que estão tendo prazer de orar, prazer de buscar, mas perdeu o prazer. Você vê lá no capítulo 22 de Lucas, ele perdeu o prazer, ele estava dormindo. Jesus volta 3 vezes e encontra ele dormindo. Cuidado, não está perdendo o prazer nas coisas de Deus, o prazer nas coisas do alto. Queda. Mas ainda ele não tinha caído. Você está vendo os sintomas. Primeiro ele deixa o orgulho, agora ele já está parando de orar. Lembrando, de quem que a gente está falando? Nós estamos falando do Pedrão. O Pedro é o Pedro, aquele que outrora iria se tornar o líder da igreja, aquele que disse que nunca iria cair, queria sempre ficar com Jesus, que ia seguir Jesus até o fim. Mas agora ele já não ora mais. Deixa eu perguntar para você. E ontem, quando você se levantou, responde para você mesmo. Você orou ontem de manhã? Não estou dizendo uma oração de 5 minutos, não. Senhor, eu apresento meu dia para o Senhor hoje. Pai, que dê tudo certo para mim, que o Senhor me abençoe, amém, glória a Deus. Isso não é oração. Isso não é oração. É você acordar pela manhã, cantar um louvor, cantar uma adoração, adorar Ele, apresentar a sua vida, o seu coração, orar por você, orar pela sua família, orar pela sua casa, orar pelo seu estado, orar pelo seu país que precisa muito de oração, orar pelo seu ministério, orar pela sua igreja, orar pelo seu pastor. Ao invés de você falar da sua igreja, falar do seu pastor, amarra essa língua e vá orar para que Deus abençoe a gente, para que a gente consiga ganhar mais almas, para que o seu ministério melhore, para que a sua casa melhore, para que o seu pastor traga uma mensagem de fé para você. Mas tem gente, irmão, me desculpe, que está aqui porque tem que estar. Já não tem mais prazer de estar na igreja, já não tem mais prazer de servir. Outrora evangelizava, já não evangeliza mais. Quando eu digo evangelizar, participava do grupo de evangelismo da igreja, não participa mais. Aí coloca desculpa, não é porque é quente, é porque é calor, é porque é isso e aquilo. Mas se for para socorrer um filho seu, você sai no meio do calor, no meio da chuva, no meio de tudo para socorrer um filho seu. Mas muitas das vezes nós não saímos na chuva e no calor para socorrer um filho de Deus que está perdido lá fora. Mas o seu filho você sai. Mas aqueles que Deus quer que a gente socorra lá fora não sai. E ainda arruma desculpa. Não faça porque é isso, porque o pastor fez isso, porque o fulano, porque o ciclano. Para com isso, você não faz porque não quer. E tem gente que está arrumando desculpa para tudo.
Já não tem mais prazer em oração. Outro ponto que eu quero mostrar para vocês, no versículo 47, pula em Lucas capítulo 22, versículo 47. O que diz aqui? Diz assim: e estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia diante dele, chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhes disse: Judas, com um beijo traís o Filho do Homem? E ele diz: e vendo os que estavam com ele, o que ia suceder, disseram-lhes: Senhor, feriremos a espada. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, cortou a orelha direita. Quem era esse aqui, você sabe? Pedro. E respondeu Jesus, disse: deixai-os, basta. E tocando-lhes a orelha, o que Jesus fez? Curou. O Pedro foi lá e feriu. Jesus fez o quê? Cuidado, irmão, quando você começa a tomar atitude sem consultar Deus. Começa a pegar a espada e ferir as pessoas. Está lá, já é um sintoma de queda. A pessoa já está ferindo, ela fica ferindo as pessoas. Ela pega a espada para ferir. Lembrando, Jesus veio para curar, Ele veio para salvar. Já está aqui, mais um sintoma, a pessoa está caindo. Ela usa as palavras para ferir as pessoas, para derrubar as pessoas. Cuidado. Mas aí continua, vamos ver aqui um outro ponto aqui. Nós estamos no 47, 51, pula para o versículo 54, olha os sintomas, vamos lá. Então prenderam Jesus, e o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro, quem que está ali, igreja? Pedro, seguia como? De longe. Como é que o Pedro estava seguindo? Epa! Será que nós não estamos seguindo Jesus de longe? Está se distanciando de Jesus, perigo. Tem aqueles casos, né? Não estou dizendo, às vezes tem pessoas que nos assistem de outros países, que é no lugar onde ela está, não tem igreja. Mas você, irmãozinho, que faz parte desse ministério, dessa igreja. Há quanto tempo você não vem para a igreja? Está assistindo só pelo YouTube. O que essa pessoa está fazendo? Seguindo Jesus o quê? De longe. De longe. Ela já não vem mais para a igreja. Ela segue Jesus de longe. Sabe, ela lê a Bíblia de vez em quando, ou ela espera alguém ler a Bíblia para ela. Cuidado para você não estar seguindo Jesus de longe, isso é um perigo. Eu não tenho que seguir Jesus de longe, eu tenho que seguir Jesus de... Ele não deixou de seguir, mas estava seguindo de longe, isso é perigoso. Vai se afastando. Olha o que diz o 50, pula para o 54, a gente está... vai no 55, diz: e havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre o quê? Opa! Agora ele se assenta no meio de quem? Dos escarnecedores. Aqueles que rejeitaram Jesus. Eu vou me assentar na mesa com pessoas que rejeitaram Jesus? Eu não. Às vezes tem pessoas assim: poxa, eu sei que aquela pessoa rejeitou Jesus, não vou negar o meu Jesus aqui, está lá. E para ela agora tem coisas que ela fazia que ela não fazia, que agora está fazendo, que não tem mais problema. Sabe por que ela começou a seguir Jesus de longe? Daqui a pouco ela está concordando com São João, ela está concordando com Carnaval, ela está concordando com festas mundanas, como alguns casos que eu já vi. Aí ela começa a falar da igreja, esses evangélicos que sabe que está aí. Não, peraí, irmão. São João não é só uma cultura, não, é uma festa carnal, é uma festa pagã, é uma festa idólatra, é idolatria. É idolatria. E às vezes tem pessoas que estão pensando: não, mas não é tão duro, tem que aceitar. É idolatria, e está aceitando. Ela está aceitando algo que um dia ela rejeitou, mas porque está seguindo Jesus de longe, está comemorando algo que Deus condena. Sempre quando chega nessa data, eu sempre falo: os meus filhos são, não é porque eu sou o pastor não, mas desde quando eu me converti, os meus filhos são proibidos de na escola participar disso. Eu não aceito. Teve um tempo aqui que a professora chegou: mas ele vai perder nota. Eu prefiro que ele perca nota, mas o meu filho não vai fazer isso aí. A senhora vai dar uma prova para ele, alguma coisa. Mas eu não aceito isso.
Não tem problema, pastor, é só uma dancinha. Não tem problema sim. Assim como tem problema você permitir o seu filho entrar nesses negócios, às vezes de Halloween, festas demoníacas. Você tem que tomar cuidado com o que você coloca seu filho. Daqui a pouco está perturbado, aí vai vir pedir oração para o pastor. Pastor, ora pelo meu filho que ele está perturbado. Vai lá pedir oração lá para Maria, para o João, que ele pulou lá São João. Porque você não pede oração lá para o João? E tem gente assim, está aceitando o que não era para aceitar, mas porque está seguindo Jesus de longe, já não vem mais para a igreja. E você vai ver muito disso. Pessoas negando Jesus. Um disse, não vou negar Jesus, não, nunca, Senhor, eu vou estar com o Senhor aonde o Senhor estiver. Agora ele já não estava mais com Jesus, ele estava no meio daqueles que tinham negado Jesus, que estavam crucificando Jesus. Cuidado, hein, se você não está sentando no meio daqueles que está crucificando Jesus, você está caindo. Vai chorar amargamente, vai desejar ter de volta a alegria que você tinha antes e não vai ter. Isso aqui é um alerta, irmão, para a igreja. Você tem que analisar, será que não está normal? Assistir jogo de futebol com um monte de gente bebendo cachaça. Você fez isso, você está no pecado, irmão. Está no pecado, não tem problema, não estava bebendo. Não, ali não é lugar para você não. Não é lugar para você não. Mas só estava me divertindo, vai. Se Jesus voltar ali, você fica. Você fica, ali não é lugar para você não. Está um monte de gente bebendo cachaça, se prostituindo, xingando, falando palavrão, e você está ali no meio. Você está caindo. O Pedro falou, não, Senhor, eu vou seguir o Senhor de perto, não abandono. O Pedro, o Davi, quem é o Leandro, Jesus? Perto de Davi, do Pedro. Quem somos nós perto desses homens? Quem somos nós? Esses homens venceram guerras, o outro curou enfermos, fez tantas coisas aqui. Quem sou eu, Jesus? E às vezes tem gente que se acha o máximo. Cuidado, irmão, está seguindo Jesus de longe, já está sentando na mesa com os escarnecedores. Pessoa fala palavrão perto de você, você já nem se incomoda mais. Mas aí vem mais, olha o que diz o 56. E como certa criada, vendo estar assentado ao fogo, e pusesse os olhos nele, disse, este também estava com ele. Porém ele negou, dizendo, mulher, não o quê? O conheço. Versículo 58, e pouco depois, vendo outro, disse, tu és também um deles. E Pedro disse, homem, o quê? Não sou. Versículo 59, passando quase uma hora, o outro afirmava, dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, pois também é Galileu. Versículo 60, e Pedro disse, homem, não sei o que diz. Logo estando ele ainda a falar, cantou o que, igreja? O que o Pedro fez aqui? Ele mentiu. Mentiroso é uma praga, irmão. Me desculpe dizer, irmão, pior coisa que tem é você trabalhar com mentiroso, viu? Ô irmão, peraí, o Pedro andou com Jesus 3 anos. A pessoa está contando mentira. Ela está negando Jesus. Está negando a fé dele. Você vai para a igreja? Não vou não. Vou de vez em quando, está lá no trabalho, né? Alguém pergunta, você é da igreja? Não, sou não, eu gosto de ir na igreja, de vez em quando eu vou na igreja. Quer vergonha na cara, irmão? Você se batizou. Você aceitou Jesus. Você aceitou Jesus, você se batizou. Está negando sua fé, irmão. Não, pastor, é que eu posso me prejudicar no trabalho. Eu prefiro me prejudicar no trabalho, perder o trabalho, do que perder meu Jesus. Mentir, vou nada. Já contei para vocês isso aqui diversas vezes. Eu lembro uma vez que o meu chefe chegou para mim. Eu já tinha conhecido Jesus e ele era da igreja. Era da igreja ele, que triste. O telefone tocou. Ele olhou para mim e falou, Leandro, atende aqui o telefone. Na hora que eu ia pegando o telefone, ele falou, diga que eu não estou. Eu falei, não. O senhor me perdoe. Eu falei para ele, o senhor me perdoe. Eu sou sempre obediente, eu vou obedecer o senhor, mas eu não vou falar que o senhor não está.
Mas por que você está trabalhando? Mas eu falei para ele, o meu Senhor não permite que eu minta. Mas você está trabalhando, irmão. Eu falei, o Senhor me perdoe, mas eu não vou fazer isso. Porque o Senhor está me pedindo para mentir. E o meu Jesus não vai se agradar disso. Eu sabia que ele poderia me mandar embora como ele fez com tantos outros jovens. Mas eu preferi ser fiel ao meu Jesus do que fiel ao homem. Cuidado, irmão. Alguém está te pedindo para mentir, você está mentindo, é lá no trabalho, você vai quebrar a sua cara. Você sabe que aquilo é errado, você está fazendo, né? Você está negando Jesus. Ah, mas para, menina. Para, menina, besteira. Besteira? Começa a mentir, é assim que começa a queda. O galo cantou. E o que aconteceu no 61? Diz assim, ó. E virando-se o Senhor olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, me negará 3 vezes. E saindo Pedro para fora, você entendeu por que ele chorou amargamente? O que é esse choro de dor? Ele sentiu a dor na alma, ele falou, poxa, eu neguei aquele que me ajudou no momento mais difícil da minha vida. O Pedro pensou nisso, aquele encontro, lembra do encontro? Lá quando Jesus encontrou o Pedro, que o Pedro estava pescando, trabalhou a noite toda e não tinha pescado nada, estava voltando para casa sem nada, no momento mais difícil da vida do Pedro, Jesus estava ali. Quando a sogra do Pedro estava doente, Jesus estava lá. Jesus alimentou ele, Jesus ensinou tudo. Ele falou, caramba, eu neguei quem me ajudou. Eu neguei quem me ajudou. A Bíblia diz que ele chorou amargamente, ele se arrependeu. Tem pessoas que estão nem aí, irmão. Está negando Jesus. Está negando o Senhor. Ir para o culto hoje. Tem problema não. Outra hora você queria uma vaguinha para ir para o culto, mas não vem mais. Está caindo. Tem pessoas que vêm só no domingo e male vem no domingo. Male, está caindo. No mínimo, para você estar capengando, fala assim, pastor, eu vou vir 2 vezes na igreja, 2 vezes. Mas outra hora você vinha, hoje não vem mais, por quê? Às vezes eu pego o exemplo, não é que é errado, mas pega aqui. Tem alguém aqui que faz academia? Quem faz academia aqui? Não tenha medo não, está lá. Quantas vezes você vai para a academia na semana? Não, eu vou 4. 4 vezes na semana, eu separo 4 vezes. Está errado ir para a academia? Mas como eu consegui ir para a academia 4 vezes e eu consigo vir na igreja 1 vez? Você está cuidando do corpo e está deixando o quê? O espírito. Quanto mais você vai para a academia, você fica como? Forte. E quanto mais você vem para a igreja, o que acontece? Se você deixar de ir para a academia, o que vai acontecer com você? Você fica fraco, Você não consegue mais pegar o peso que você pegava antes. E é a mesma coisa, para de vir à igreja, você vai ficando fraco. A igreja já não presta mais. Tem outra igreja melhor. Aquela igreja que você aceitou Jesus já não é mais boa. Vai ter outra melhor. Você está ficando fraco. E o pior, você não vai ficar nem nessa e nem na outra que você vai se desviar. Para finalizar, irmãos, coloca para mim 1 Carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Vou finalizar aqui. O que ele diz aqui, ó? Aquele, pois, que cuide estar em pé, olhe para que não... Cuidado, irmão. Tem queda que é dolorosa. Tem queda, irmão, que a pessoa chora. Tem queda que vai doer muito, muito mesmo. Então você tem que pegar agora essa passagem aqui e ver, peraí, o que eu estou fazendo aqui? Será que eu não estou caindo? Será que eu não estou transferindo responsabilidade para os outros? Está caindo. Será que eu só tenho tempo agora para descansar? Não tenho mais tempo para vir para a igreja? Só descansar? Está caindo. Será que agora eu só tenho tempo para passear? Vai passear, irmãos. É uma santa ceia. Procure a equipe da igreja. Irmão, deixa eu falar um negócio para você. Você não veio para a santa ceia, não cobrou aqui o pessoal. Você está no pecado, irmão. Você não tem parte com Cristo.
procure a igreja, procure meus obreiros, procure ali o Williams, vai estar aqui responsável por isso. Mas não deixe de participar da Santa Ceia, não faça isso, por amor que você tem a Cristo. Agora, não, mas pastor, eu estou passeando. Os olhos, cuidado com os olhos. Não coloque os seus olhos onde não é para pôr. Está caindo. Não tire os seus olhos da palavra. Nós temos que continuar olhando para a palavra. Cuidado quando você se acha melhor do que os outros. Se acha superior. Se acha, sabe tudo. Pedro se achava superior. Começou a cair. Estou dando aqui alguns pontos que eu até anotei aqui. O outro ponto que nós pegamos aqui, ele deixa, de buscar as coisas do alto. Outra hora ele tinha prazer de orar. Senhor, faz uma tenda aqui para a gente, aqui vamos ficar aqui, vamos morar nesse monte. Mas no outro já não tinha mais prazer, vem para a igreja e dorme. Não dá atenção à palavra, presta atenção, nada. Ou agora começa a fazer as coisas sem consultar o Senhor, ferir as pessoas com a espada, sem buscar a direção de Deus, está caindo, irmão. Começa a tomar atitudes sem consultar o Senhor, está caindo. Antigamente tudo que você fazia, você orava. Hoje já não ora mais. Pastor, é para mim entrar nesse emprego, vou orar a Deus aqui. Sabe, para mim fazer essa viagem, vou orar a Deus. Senhor, prepara tudo aqui, eu vou fazer tudo na direção de Deus, já não ora mais. E para finalizar, a gente viu aqui que ele seguiu Jesus de longe. Cuidado para você não estar seguindo Jesus de longe. Se assentando na mesa com quem rejeita Jesus, com quem está vivendo no pecado, na sujeira, com quem negou Jesus, com quem crucificou Jesus. Cuidado, irmão, para não estar aceitando aquilo que é errado. Tem pessoas aceitando coisas que a palavra de Deus condena. E para finalizar aqui, você vê que está se assentando na mesa com os escarnecedores e daqui a pouco vai começar a contar mentira. Está mentindo, vai cair. Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Está tendo prazer de estar na igreja? Não tenho mais prazer. Por que você perdeu o prazer? Veja se você não se encaixa nisso aqui. Pega essa mensagem agora e reflita, para que mais na frente você não chore amargamente. Aquele choro, falar, não valeu a pena. Poxa, não poderia ter abandonado o meu Senhor. Perder a alegria da salvação, a alegria de servir. Muitos estão perdendo. Vamos aplaudir Jesus bem forte. Glória a Deus. Se coloque de pé, por favor, em nome de Jesus. Deixa eu fazer uma oração pelos irmãos que estão em casa. Você que está aqui, feche os seus olhos. Jesus, obrigado por esse culto, obrigado por essa palavra, por essa direção. Faltam palavras, Jesus, aqui para te agradecer. O Senhor é bom em todo tempo o Senhor é bom. Eu venho aqui apresentar a vida de cada um dos meus irmãos que me acompanham aqui pela internet. Eu tenho pessoas que nos acompanham, meu Deus, de outros países, outras cidades, outros estados. Meu Deus, pessoas que congregam até mesmo em outros ministérios, que o Senhor venha abençoar. E os nossos irmãos, Pai, que às vezes um dia estava aqui conosco e tem condições sim de estar aqui, porque ele vai para o mercado, ele vai para o hospital, vai para o médico, vai fazer nas consultas, mas não vem para a igreja. Ô Jesus, acorda essa pessoa, desperta ela enquanto é tempo, para ela não ter o choro ali, aquele choro de amargura, para ela não perder a alegria da salvação. Visita, meu Deus, aqui todos os meus irmãos ali que me acompanham pelas redes sociais, fortaleça eles, Pai, para que eles estejam com o Senhor, em nome de Jesus.